Pai seja convosco, grupo de amantes e pérolas, simpatizantes, pessoas que acreditam no poder do nome de Jesus. Jesus para termos a mente de Cristo ou nos aproximarmos o máximo dela. Jesus para o nosso corpo poder aguentar os reveses da vida. E Jesus para a nossa alma poder suportar esse conflito eterno entre a carne e o espírito. Hoje nós vamos falar sobre o choro. João 11:35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Chorou pelo amigo, por Lázaro. Ele ia levantá-lo, ele ia ressuscitá-lo, mas ele chorou. O que é o chorar? O chorar, pelo lado bom, é o desabafo da alma, porque o corpo não chora. Senão estaria vários defuntos lá chorando. O corpo não chora. Então, é o desabafo da alma. Ajuda a eliminar o cortisol, que faz mal para a saúde, e ajuda os olhos. Agora, a parte ruim é que pode causar desidratação, um desconforto físico por dor de cabeça muito grande, e ainda por cima não ser algo que vai trazer uma boa convivência, porque o lado social, a gente entende o choro durante um período, mas direto. E a vida, muitas das vezes, faz a gente chorar muito. Olha, eu chorei muito, muito, por tantas outras coisas que ocorreram na minha vida. Eu não tinha pessoas que pudessem me aconselhar bem. Tinha pessoas que me aconselhavam mal, que me criticaram e que me davam conselhos péssimos. Maus no sentido que não era espiritual pelo lado que eu queria. Então, é ruim. Indicações de atitudes prósperas que elas tinham tomado para descansar a cabeça. E eu queria Jesus. E nesse meio todo, a minha alma estava presa dentro desse corpo, como ainda estou viva, né? E aí? Sempre que eu chorava, eu segurava aqui assim, porque a gente franze, né? Então tem pessoas que têm aquele vínculo grandão aqui, porque quando chora, fecha. Eu, graças a Deus, nem consigo, não é botox não, é mãozox mesmo. Então eu colocava a mãozox aqui e chorava, segurava aqui, chorava, 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 não deixava o músculo se unir. Chorava para Jesus. Esse louvor é da época que eu era jovem. Naquele tempo dos 15, 18. Se tua alma alegre está, canta, aleluia. Se tristeza somente há, canta, aleluia. Se tudo fechado está, não se esqueça de cantar. Continua a louvar. Canta, aleluia. Pelo ditado da sociedade, quem canta seus males espanta. Por quê? Porque a música, ela mexe com as sequências de vibrações do cérebro. Nosso corpo, quando fica doente, as células erraram a música, porque o nosso corpo trabalha com certo ritmo, e eles erraram o tom da música, então ficaram doentes. Jesus, quando foi para se despedir, para ir para a cruz, ele disse, primeiro eu quero comer junto com vocês. Depois ele não foi chorar. Depois ele cantou um hino. Por quê? Aqui a gente tem que saber que não é o reino do Senhor. Aqui nessa terra ainda não. Agora só Deus se mete em tudo, né?
tudo tem que passar pela mão dele. Por essa verdade, as pessoas pensam sofridamente. Deus não está vendo o desmoronamento? Teve pessoa que eu vi ali no reposte, só da família da pessoa foram mortos 17 pessoas. Por que chorar? Será que se houvesse Deus, estaria acontecendo isso? Então, esse mundo aqui, Deus se mete em tudo, mas ele não governa. Senão muitos líderes cruéis por vontade própria, bandidos como governadores, presidentes, não estariam administrando contra o povo como acontece em muitos lugares. Por quê? Porque Deus se mete em tudo, mas governando aqui, não. Governando aqui, não. Nós que buscamos o Senhor Deus, nós buscamos o governo do Senhor na nossa vida. E aí começa a mexelança. Porque o governo de Deus na nossa vida não é o mesmo governo que a vida que a gente tem e leva aqui é governada pelos outros. O que Jesus falou sobre isso? O meu reino não é desse mundo. O que diz a Bíblia sobre isso? O mundo jaz no maligno. Então, é algo que vai bater o confronto. Então, nós queremos o reino de Deus, a nossa carne quer o reino do mal. Por quê? Porque Deus abençoa as pessoas com todas as bênçãos. Deus deu dons aos homens com todas as bênçãos. Só que onde que para essas bênçãos? Para o que eu chamo na alfândega, naquele lugar onde quando vai descer, você vai passar com a bagagem tem que ser revistada. Só que conforme o tipo de bagagem, é travada na alfândega. Ou porque está excessivo, tem que pagar imposto, ou conforme é tirado, ou a pessoa vai presa. Então, o que acontece? A pessoa chora porque existe um Deus de bênção que está no céu e existe um Deus de tragédia que dirige a terra. E como é que a gente vive nesse meio? Se você não souber lidar com a presença do Senhor Deus na sua vida, você vai viver atribulado, sem fé e chorando. E sabe, muitos cristãos que estão em várias igrejas aí, vivem assim, sem fé, atribulados e chorando. E eu conheço vários. Levaram meu marido. Levaram meu filho. A casa acabou. Não sei o que lá. Vê se tem isso sobre o Jó. Jesus chorou pela amizade. Porque a única coisa que a gente leva daqui são os acontecimentos que a gente passou. Porque hoje em dia estão roubando até os defuntos. Antigamente se gostava. Ele vai morrer, vai ser enterrado com relógio. Ele vai morrer, vai ser enterrado com dente de ouro. Agora é melhor os parentes tirar antes, porque existem os ladrões de cemitério. Então, nem isso. O descanso da morte existe descanso. Tem que ter policial para tomar conta dos defuntos, porque eles não sabem pedir socorro. E aí, dentro dessa tribulação, dos acontecimentos, o que a alma fica? Sabendo que existe um Deus Todo-Poderoso, mas aqui na Terra ele até se mete. Até. Mas não é em tudo. É governado pelo fiscal. Governado pelo fiscal. Jesus disse o quê? Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Por quê? Nós não passamos tribulação agoniada. A gente até pode chorar, mas é de presença de Deus. Porque quando você sente o amor de Deus, quando você sente a presença do Espírito Santo, é impossível você não chorar, é impossível. Porque é um amor tão grande, é uma paz tão grande, é um amor tão grande, é uma paz tão grande.
É um amor tão grande, é uma paz tão grande que você vai estourar se não chorar. Choro de descanso, choro de certeza que você não está abandonado, choro de que Deus vai fazer, apesar dos males, o que virá vai ser muito melhor do que o que você perdeu, ou pelo que motivo que você está sofrendo, ou o que você vai aprender vai trazer várias conquistas que você precisava para segurar aquela bênção, você vai conquistar muito mais. E como é que a gente faz para ter a presença de Deus? Não é mandar em Deus, busca meu marido, me dá meu emprego, segura a minha família unida. Eu indico assim, ó, eu já vi e tem pessoas dando testemunho no grupo que aconteceu. Quer fazer o olhar de Deus olhar para você? Procura cooperar com a igreja onde você vai. Eu lavava banheiro. E olha que era uma porcaria, né? Lugares que a igreja que eu frequentava, as pessoas não eram limpinhas, não. Tem gente, tem sujeira. Eu era excelente lavadora de banheiro, tomava conta de criança perturbada e arrumava o culto, né? Para que as pessoas fizessem um monte de tempo. Se tiver que fazer de novo, não vai cair minhas mãos. Segundo, louvor. Fazer campanha de louvor para que você sinta essa alegria de estar na presença de Deus. Comove. E quando Deus te chamar para uma missão, não faz cara feia. Ai, Senhor, eu vou na minha sogra. O Senhor sabe que ela é uma peste. O Senhor sabe que ela me detesta. E aí vai fazer um sermão em Deus, porque Deus não está sabendo e manda você ir na sogra. O Senhor me deu uma missão, eu detestei. Mas, como o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é o dono da minha alma, e o Senhor está me deixando, me pedindo para eu ir na minha sogra, porque eu teria coisa pior para passar. E sabe o que a pastora Maravilha diz? Já que Deus nos livra do péssimo, o ruim está bom. Ah, pastora, mas a pessoa já perdeu 17 parentes e isso daí é o ruim, tá bom? Olha, eu não sei em quais condições cada um vivia, mas vamos dizer que nesse mundo de sofrimento, em que cada um tem uma trajetória para levar a sua história para o tribunal do julgamento para merecer um final feliz, o final feliz é ter uma alma onde possa descansar. Eu não sei que dentre as histórias que o Senhor viu, eu vou te receber se for hoje. Amanhã eu não te recebo. Aí desmorona a casa, a pessoa recebe, morre e vai hoje como Deus queria. Teve um fulano, na minha época de jovem, ele estava perigosinho, né? E o Senhor queria ele. E falou para ele, olha, eu quero você essa semana se endireitando e ficando firme na igreja. Mandou palavra para ele. Porque senão, ele gostava muito de andar de avião. O teu avião vai cair. Ele falou, não vou mais andar de avião, eu vou andar de carro, eu vou pegar barco, eu vou de moto, mas de avião não, porque Deus falou, e eu não estou afim de ir agora. Eu não estou sentindo bem. Tudo bem. O avião caiu em cima da casa dele e ele morreu de avião. Então, não tem como a gente sair das histórias espirituais, não tem. E aí a nossa alma chora, as pessoas vivem depressão, querendo fazer que as histórias aconteçam do jeito que elas queiram. Para Jesus ter chorado, ele não queria que o amigo dele morresse. E na hora do desespero, a gente quer morrer antes do desespero. Elias queria ter morrido. Jesus, se não fosse para ele ter recebido carga que o Senhor mandou um anjo consolá-lo, ele teria morrido antes. Fala os médicos por toda a pressão terrível de desgaste que ele teve.
e ele foi chorar lágrimas de sangue. Mas só tinha essa história que era a ruim. O que seria péssima? Ele não teria cumprido a missão, nós nenhum teríamos salvação, ele não teria a regra como ele recebeu, de ser todo poderoso. Então nós temos uma trilha para passar, mas podemos escolher passar de um jeito agradável, de um jeito valioso e de um jeito que glorifique o Senhor. Sabe qual é o nosso abuso? Esse. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que teus olhos chorem, é bom que a sua boca sorria. Papai, eu estou sorrindo para ti. Minhas lágrimas estão voando, mas ela quer sair, meu sorriso também vai. Não tem sol com chuva? Então o sol e a chuva. E duvido que o Senhor não vai se comover. Não duvido. Por quê? Porque toda vez que você resolve, é uma atitude de decisão, toda vez que você resolve trabalhar para o Senhor, em vontade dos outros. Olha, eu quero que você faça isso. Olha, eu estou aqui para ajudar. Pega o serviço que ninguém quer. Tem banheiro para lavar? Tem criança chata para olhar? Tem a igreja para varrer? Tem o café das visitas que vão receber? Eu vou fazer. E faço com aquele carinho todo, como se fosse o rei que chegar. Está aborrecido? Não consegue louvar? Como se coloca um louvor e diz, Senhor, recebe como se eu estivesse cantando. Eu estou cantando na mente, mas meu coração está ruim, minha cara está chorando. Segura assim para não fazer vinco e vai. E quando você receber uma missão, qual missão? Muitas das vezes receber uma visita que você não quer. Ou você ter que esperar mais do que você queria. É uma missão. Porque Deus falou, Deus te deu um consolo para que você tivesse a certeza, mandou alguma palavra, falou no teu coração, então você vai ter que passar aquela missão. É diferente de trabalho. Pode reclamar? Pode lamentar. Reclamar é uma pessoa murmuradora. Você pode lamentar e dizer, Senhor, quando o Senhor estiver assim mais de bom humor, tem como o Senhor também me levar num shopping e fazer eu escolher algumas coisas assim para o bem de presente, né? Senhor, caso o Senhor esteja de bom humor num outro momento, porque eu falo dessa maneira, mas você pode ter o teu jeito também, mas com carinho. Por quê? Porque pelo nosso destino, das histórias que veio pela palavra de Deus que nós cremos, que Adão colocou tudo ruim para nós, então, né? Se Adão tivesse ganhado 1 trilhão, nós estávamos já nascido bilionário. Mas não fez isso. Mas pelo menos da descendência de Adão veio Jesus. E depois que nós o aceitamos, nós começamos a ser da família de Jesus. E da família de Jesus nós conquistamos, nós vencemos e nós sorrimos, mesmo que choramos. Por quê? Porque a alegria vem pela manhã. A nossa manhã é Jesus, que é o nosso sol. Muitos lugares que eu vou, pessoas dizem, Rosana, você tem uma luz? Claro que eu sei que eu tenho. Eu tenho Jesus. Eu fui fazer uma reclamação mesmo, por causa que eu não estava sendo atendida pelo órgão público que eu precisava. Eu falei assim, o que eu faço? Dá o veredito. Como todo advogado, ele dá um veredito. Que o juiz faça isso, isso, isso. Eu falei, olha, o certo de vocês, se for para fazer o certo, de tanto que eu estou esperando desde o dia 19, vocês me dizerem o dia, vocês me dizerem a hora e cumprir. Isso é o certo. Agora, se vocês forem ficar fazendo de boba toda hora, tá marcando e não faz, né? Aí a gente tinha esperado tanta coisa do governo, né? Quer esperar, senta e fica feliz. Porque pelo menos tem uma cadeira aí. Tem que levar no bom humor, porque Jesus é alegria. E essa alegria, tinha um corinho,
essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração, porque essa alegria é Jesus. Porque senão a gente vive depressivo, chorando, reclamando. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que eu tinha dito. Por quê? Porque o Senhor falou, dá o veredito para eles. Por quê? Porque antes eles tinham querido me contactar e não deu. Eu falei, Senhor, eu não posso ficar dependendo deles, porque eu faço atendimento, porque eu paro para te louvar, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo para ficar correndo atrás dos outros que não resolvem as coisas, Senhor. E foi resolvido. E o nome do Senhor foi glorificado. Amados, Jesus chorou. Mas hoje em dia, cada vez que ele faz, cada um de nós receber a nossa bênção, porque é por nome dele que a gente ganha, ele diz, quando pedir, pede no meu nome, que eu venci. Peça no meu nome. E aí vocês peçam, conversa. Olha, é de joelho, é andando, é de véu, é de roupinha. Olha, a gente conversa com Jesus o tempo todo. Tomando banho, indo ao banheiro, fazendo compra. Quando tiver sempre condições de falar, fala na sua mente. Procura um motivo para falar o nome de Jesus direto. Você vai sentir cada vez mais paz, libertação e facilidade de argumentar sobre situações diversas que vocês quiserem. Sabe? Sorrir é um treinamento, é uma decisão, é uma vontade de mostrar para os outros que não sabem quem é Jesus, que quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo.